Pessoal, finalizando essa parte, então, de destilação com retificação de misturas binárias, por último, a gente vai falar, então, de eficiência de coluna. A partir, né, dos próximos vídeos, nós já vamos começar a ver destilação multicomponente, tá? Assim que eu terminar esse vídeo, eu vou deixar um exercício e algumas instruções para vocês, né? Esse exercício é bastante completo sobre destilação com retificação. E esse exercício vocês vão me enviar, juntamente com as listas 1 e 2 que eu já deixei disponível no Stoa, tá? Mas eu vou passar tudo isso por escrito, por e-mail para vocês, tá? Então, finalizando, a gente vai falar de eficiência de coluna para misturas binárias. Como eu já comentei, o método de McCabe-Thiele, ele se baseia numa coluna que opera com 100% de eficiência. Isso significa que, quando a gente faz esse cálculo teórico de composição, né, de líquido e de vapor, de fração molar, do componente mais volátil, no líquido, no vapor, em cada prato, a gente está assumindo que todas as condições de processo e as condições de projeto da coluna foram otimizadas de forma que o equilíbrio líquido-vapor seja atingido em cada prato da coluna. Só que, na prática, isso nem sempre é válido, né? E resulta numa perda da eficiência da coluna. Então, aquele processo que a gente faz alimentação na coluna com uma determinada quantidade de carga inicial e uma composição, e a gente faz então a destilação esperando, por exemplo, obter um produto de topo com uma fração molar do componente mais volátil, por exemplo, de 0,99, ou seja, uma razão molar, né? Ou seja, a gente passar isso para fração molar, significa que a gente tem que ter 99% de pureza. E o que a gente observa na prática é que isso teórico, né? E o que a gente observa através de uma análise experimental na prática é que essa pureza é, por exemplo, de 0,95 ou 95%. Isso significa que, por alguma razão que pode estar relacionada ao projeto da coluna ou ao processo, ou, né, a necessidade de manutenção da coluna, por exemplo, então, exemplo, que eu acho que eu já até citei em sala, pode, em alguns pratos, borbulhadores estarem entupidos. Se a gente tem um entupimento de borbulhador, isso significa uma limitação, né? Uma diminuição na passagem do vapor. E com isso, diminui o contato do vapor com o líquido naquele prato em específico. Quando a gente observa, então, que os produtos eles têm pureza menor do que pretendido, né, do que o calculado teoricamente, aí a gente já começa uma análise mais aprofundada a respeito da eficiência da coluna. A primeira coisa que a gente vai calcular é a eficiência geral. Eficiência global da coluna. Essa eficiência, né, global é dada pela razão entre o número de pratos teórico e o número de pratos real.
vamos chamar assim. Então, quando nós fizemos, significa que se a gente tem essa redução aqui, isso significa uma perda na eficiência da coluna. E, na prática, a gente sabe que o nosso número de pratos real, ele vai ter que ser maior ao número de pratos calculado pelo método de McCabe-Tilley. Ou seja, pensando de uma forma da coluna geral, né, a gente precisa acrescentar mais pratos. Mas, né, isso pensando no projeto geral da coluna. Mas, como eu falei, né, pode ser que não haja necessidade de acrescentar mais pratos. Esse problema ele pode ser pontual, pode ser de apenas um prato. Lembra que quando a gente faz o cálculo teórico, né, a composição de um prato depende da composição, a composição e equilíbrio de um prato depende da composição e equilíbrio do prato anterior. Então, se a gente tem o problema em um único prato, esse erro se propaga por toda a coluna. Então, é comum, nesse caso, a gente fazer uma análise mais aprofundada por pratos. Na prática, né, numa coluna industrial que tem, sei lá, né, 30 pratos, não é comum a gente ficar analisando composição experimental em cada prato. Essa análise é feita quando a gente observa uma perda de eficiência da coluna. No laboratório, quando vocês fizerem LEC 3, as colunas elas têm saída de amostra em cada estágio delas. Então, a gente pode aplicar o método, fazer o cálculo teórico e calcular a composição e equilíbrio em cada um dos estágios. Né? Isso num experimento em laboratório. Mas, como eu falei, na prática é um processo contínuo, não é comum a gente ficar fazendo essa análise. Mas, nesse caso de perda de eficiência, aí sim é requerido uma análise mais aprofundada. Então, uma vez verificado que a coluna ela tá com uma eficiência menor do que 100%, a gente tem outros dois cálculos, que é a eficiência, cálculos mais específicos, né, de Murphy. Nessa eficiência, a eficiência vai ser dada pela razão